Hadashah, Parashat Ekev. Shalom, shalom, estamos de volta aqui no canal Mahanaima. Eu sou a Mora Hayá. Vamos estudar a Brit Hadashah para referência a Parashat Hashavua, Baruch Hashem, Parashat Ekev. O texto da Brit Hadashah que vamos fazer este estudo se encontra na carta aos Romanima, os romanos, escrita pelo Shaul Hashalia, o Paulo, assim chamado apóstolo Paulo, Baruch Hashem. Vamos fazer a leitura, então, no capítulo 8 desta carta, dos versos 31 ao 39. O que podemos dizer a estas coisas? Se Elohim é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Elohim? É Elohim quem os justifica. Quem condenará vocês? É o ungido quem morreu, ou antes quem reviveu, o qual está à direita de Elohim e intercede por nós. Quem nos separará do amor do ungido? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os mensageiros, nem os principados, nem potestades, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Elohim, que está no ungido, Yeshua, nosso mestre. Amém. Baruch Hashem. Vemos aqui uma explicação clara da fé daqueles que têm o testemunho de Yeshua, o Mashiach de Israel. Baruch Hashem. Aqui lemos claramente, vemos a cada expressão dita pelo Shaul HaShalia, Ravi Shaul HaShalia. Quando ele fala, ele explica o sentido do resgate das almas das 10 tribos perdidas de Israel por meio de Yeshua, o Mashiach. Ele aqui está falando para os Yehudi, para os judeus, destas 10 tribos que estão dispersas, ou seja, essas pessoas que são consideradas gentios, mas não são gentis de alma. São pessoas das tribos perdidas. São israelitas, são pessoas de Israel. Contudo, ali já havia se misturado pai, mãe de outras nações, e no sangue continha também DNA de outras nações, além da nação de Israel. A cultura daquele povo, né, já havia sido mesclada. Aquele povo já tinha uma outra língua, já não falava mais hebraico, já falava grego, já falava latim. Conforme aqui nós estamos estudando, esta carta direcionada diretamente para Roma, então a língua deles provavelmente era latim, grego antigo, que já estava tudo englobado ali naquele território de Roma. Então, Shaul, ele está dizendo para aquelas pessoas em questão, que são consideradas pelos Yehudi tradicionais da época como gentias, como goima, mas não eram goima, eram os filhos de Israel. E Shaul estava dizendo: quem pode acusar vocês? Quem pode tirar de vocês o direito de retornar para casa? A primeira fala dele aqui é: se Elohim está com a gente, quem pode vir contra a gente? Ele quer dizer o seguinte: se é da vontade do Eterno, se é da vontade de Deus, de Elohim, ele cita a faceta de Vurá de Deus, a faceta da justiça de Deus. Por quê? Porque Israel, perdido, estava sob o jugo da Vurá de Deus, sendo regido por Elohim. Mas Elohim mesmo
no julgamento a seus filhos que foram desobedientes e se desgarraram, mesmo ele sendo essa faceta de restrição, de julgamento de Gurá, ele mesmo nos deu Yeshua, ou seja, Elohim enviou Yeshua. Elohim, ele mandou o seu amor em forma de ungido. E se ele nos amou, quem irá agora ir contra nós? Se nós temos o amor de Deus, se nós temos a beneficência de Deus, a misericórdia estendida de Deus, quem pode nos podar? Ninguém. Ele trouxe Yeshua para ser sacrifício vivo, mesmo Yeshua sendo seu filho primogênito, mesmo ele não tendo pecado anterior à sua vinda a este mundo, ele fez o sacrifício puro através de Yeshua para resgatar todo o seu povo de Israel, esses que estão aqui sendo rechaçados, sendo tratados como goim. Mas se o Eterno nos amou, quem poderá nos infligir algum dano? Mesmo que, olha, Shaul vai dizer na frente, não vai ser fácil. Vai vir, ó, angústia, tribulação, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Tudo isso pode vir contra nós. Nós quem? Nós, Yehudim, que decidimos sair das nações de volta para casa. Nós que somos das 10 tribos perdidas. Podem vir contra nós com tudo isso. Ele ainda cita a profecia de Eshayahu, onde o povo de Israel seria considerado como ovelhas para o matadouro. Shaul já sabia que iria haver uma perseguição muito grande, muito severa sobre os Erudim que estavam voltando para casa. Não é simples assim. Quando virou-se as costas para a luz, quando Israel passou a seguir os ídolos, né? Efraim se tornou idólatra, Dan se tornou idólatra, todas as 10 tribos que estavam no norte voltaram-se para os ídolos, adoraram bezerros de ouro novamente, criaram como fosse uma réplica do templo lá em Dan e fizeram bezerros de ouro para adoração, fizeram coisas abomináveis, misturou-se o santo com o profano. Eles estavam adorando Asherá, adorando Baal, Peor e outros Balaímas. Quando eles fizeram estas coisas, eles causaram um dano muito grande, né? Quando eu falo eles, é nós mesmos. Nossa alma, ela retorna. Então, nós estávamos no meio deles, porque se nós não tivéssemos pecado, nós não estávamos na diáspora. Não é verdade? Então, ninguém aqui é ileso dessa profecia. Todo mundo aqui está pagando esse juízo, esse jugo. Não é simples assim. Ah, eu me arrependo, agora eu quero voltar para casa. Não vai ter nenhum tipo de insulina, não vai ter nenhum tipo de castigo sobre mim, não vai ter nenhuma chicotada do Eterno. Vai ter sim. E Shaul já citou aqui. Seremos como ovelhas levadas ao matadouros todos os dias. Isto pode denotar a perseguição física do corpo, que ocorreu e ainda ocorre, e pode denotar também a luta interna que nós temos todos os dias contra o nosso Yetzirará. Quando temos que pegar a nossa alma animal todos os dias e sacrificá-la. Todos os dias temos que matar o animal dentro de nós, fazer corbã. Todos os dias, sacrifício contínuo, de manhã e de tarde. É necessário que morra a alma animal, porque caso contrário, não existirá a redenção de nossa alma divina. A nossa alma divina precisa viver, e para que nossa alma divina reviva, para que ela se mostre no mundo, para que ela trabalhe a Deus, a alma animal tem que ser amarrada, tem que ser queimada sobre o altar. Baruch Hashem. Então, ele diz aqui, como poderão depois intentar acusação sobre nós? Hoje, né, nós vimos claramente como os tradicionais, eles perseguem aqueles que têm o testemunho de Yeshua. Mas eles não podem tentar acusação sobre nós. Não tem como eles fazerem isso abertamente, de impedir que nós façamos o trabalho divino. Eles podem até criticar, eles podem até não associar a nós e nem deixar que nós nos associemos a eles. Mas eles não podem chegar diante de qualquer congregação que tenha
o testemunho de Yeshua e fechar a congregação, e impedir e isolar aquelas pessoas, no sentido de impedir o serviço divino ser feito. Por quê? Porque está escrito aqui nesse trecho que nós lemos aqui, nem mensageiros do céu, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem as coisas que virão, nem altura, nem profundidade. Nada, nem mesmo a morte que foi imposta sobre os seguidores de Yeshua no começo dali, onde Shaul viveu, no primeiro século, onde todos foram levados às arenas para serem comidos por animais selvagens, outros para as fogueiras, outros foram decapitados, pendurados como o Mashiach foi pendurado. Várias torturas, espada, né? Várias torturas, várias mortes, sendo estrangulados, sendo escalpelados, todo tipo de tortura e maldade foi feito com eles. Mas isto não impediu que chegasse até hoje, 2000 anos depois, estamos aqui. A luz está acesa, isso não foi derrubado, isso não foi tirado. A morte não teve poder sobre nós. A vida, como ele cita aqui, a vida das pessoas em redor, a vivência delas, o modo delas enxergar a vida, isso também não derrubou, isso não apagou o testemunho do Mashiach dentro dos corações das pessoas. Hoje estamos acordando, aqueles que não acordaram ainda estão por acordar. Nós iremos chegar no Olam Abá juntos com o testemunho de Mashiach, levando esta bandeira maravilhosa da plenitude da Torá através de Yeshua, Baruch Hashem. Os anjos não tiveram poderes também de nos destruir. Os principados não tiveram poder de nos destruir. As potestades, mensageiros, principados e potestades são classes angelicais, ou seja, não importa se são mais fortes ou mais fracos na hierarquia angelical, nenhum deles tem poder de destruir, nenhum deles tem poder de tirar, nem de anular a redenção do povo de Israel. Sendo esses principados negativos ou positivos, né? Coisas do presente onde eles viviam ali, que eram essas confusões ali que eles estavam por viver, dissensões, brigas, desentendimentos dos que eram tradicionais para os que estavam chegando para a Torá. Nada disso teve poder de destruir esta luz que Yeshua acendeu, este farol que ele acendeu e que seus talmidim carregam até hoje. A altura e a profundidade também não puderam destruir. A altura no sentido de pessoas que já tinham uma consciência espiritual alta, pessoas que eram mais zaken, né? Tinham mais Torá, grandes eruditos da Torá. Eles tentaram dissuadir os discípulos, os talmidim de Yeshua, falando mal de Yeshua, inventando até personagens que não eram o nosso Yeshua para colocar no lugar, mas eles não conseguiram. Nem mesmo aqueles que têm uma grande profundidade da Torá Sagrada, no sentido de serem profundos na alma da Torá, no Zohar, na Kabbalah, nem estes conseguem. Eles não conseguem desmanchar aquilo que Yeshua costurou. Pelo contrário, quando nós estudamos a Kabbalah, quando nós estudamos a profundidade da Torá, a gente vai reafirmar ainda mais as palavras do mestre Yeshua, porque Yeshua, ele traz uma revelação mais profunda do que o Zohar. E Yeshua é maior que o Zohar. Baruch Hashem. Nem qualquer outra coisa, que versículo 39, nenhuma criatura, nada que foi criado por Deus, nada que foi feito pelo Eterno, pode nos separar do amor de Elohim, demonstrado através do Mashiach, o maior amor de Deus pela humanidade, pelo povo de Israel perdido. É a porta que ele abriu através de Mashiach. É o portal da salvação feito através do Mashiach, porque Israel já tinha sido cortado. Não estava, vou colocar Israel aqui de lado para daqui a pouco ele retornar. Não, Israel estava cortado. Israel havia praticado careta. Por isso que vieram tantos Issurim. A gente sabe que existe perdão para pecado de careta. Existe perdão para pecado de careta. Quando chegamos em Yom Kippur, fizemos
uma techuvá plena, fizemos um caminho de tefiloto, de súplicas, de maneira correta, diante do Eterno, com humildade, né? Com bastante kavoná, e com humilhação e jejum, e também chegamos entregando as nossas posses para o Eterno, fazendo o tzedaká da forma correta. Nós temos em Yom Kippur, com o sangue de Mashiach, a possibilidade de receber capará sobre o pecado de caret. Temos sim, mas não fica de graça. Não. Vem depois o cacete. Por isso que ele fala aqui, ó. Será que a tribulação vai nos afastar? Porque ele fala, nada pode nos afastar. Ele fala que nada pode afastar. Mas ele faz a pergunta. Será que depois, quando vir a tribulação, que vai vir, nós recebemos o perdão através de Mashiach? Ele derramou o sangue, nós recebemos. Mas não vai ser só isso. Vai vir a espada, vai vir a fome, vai vir a tribulação, vai vir a angústia. Por quê? Porque foi praticado o pecado de Caret. Israel praticou o pecado de Caret. O que é o pecado de Caret? Temos 39 pecados de Caret, né? Temos lá, já coloquei lá para vocês uma lista dos pecados de Caret. Vamos citar os pecados de Caret? Aquele que mantém relações sexuais com sua mãe. Aquele que mantém relações sexuais com a esposa de seu pai. Aquele que mantém relações sexuais com outro homem. Aquele que mantém relações sexuais com sua nora. Aquele que mantém relações sexuais com um animal. Aquele que mantém relações sexuais com uma mulher e com sua filha. Aquele que mantém relações sexuais fora de seu casamento. Aquele que mantém relações sexuais com sua irmã. Aquele que mantém relações sexuais com a irmã de seu pai. Aquele que mantém relações sexuais com a irmã de sua mãe. Aquele que mantém relações sexuais com a irmã de sua esposa. Aquele que mantém relações sexuais com a esposa de seu irmão. Aquele que mantém relações sexuais com a esposa do irmão de seu pai. Aquele que mantém relações sexuais com a esposa do irmão de sua mãe. Aquele que mantém relações sexuais com uma mulher em estado de menstruação. Aquele que blasfema o nome do céu. Aquele que adora um ídolo. Aquele que dá seus filhos a Moler. Um necromante. Aquele que profana o Shabat. Aquele que está ritualmente impuro e come comida ritual. Aquele que entra no templo ritualmente impuro. Aquele que come gordura proibida. Aquele que come sangue. Aquele que come carne de uma oferta após o tempo previsto para seu consumo. Aquele que come a carne de uma oferta que foi sacrificada com a intenção de consumi-la após o tempo designado. Aquele que abate ofertas e a oferece fora do templo. Aquele que come pão fermentado na Pêssar. Aquele que come ou realiza trabalho proibido em Yom Kippur. Aquele que mistura o óleo da unção de acordo com as especificações do óleo. Aquele que mistura o óleo da unção de acordo com as especificações do óleo, e aquele que mistura o incenso de acordo com as especificações do Ketoret para outros fins. Aquele que aplica o óleo da unção na pele. Aquele que não cumpre a mitzvah de trazer a oferta pascal. Aquele que não cumpre a mitzvah da circuncisão. Aquele que profana o templo, entrando nele enquanto está ritualmente impuro. Então vemos que é claro que o povo que recebe a salvação, no sentido de o retorno aberto, um escape de volta para a raiz de Israel, para os patriarcas, para o povo de Israel, é óbvio que este povo passará por Insurim, porque como vemos aqui a lista de pecados de Caret, todos nós praticamos algum destes pecados. Eu não digo praticou todos, mas algum destes aqui a gente já praticou, alguns deles, né? Misericórdia. E que nós possamos fazer techuvá
e parar imediatamente se estivermos fazendo algum pecado deste, porque o insurim é muito severo. O insurim que vem para pecar de careta é severo. Muitos só resolve com a morte. Por isso, muitos foram para a fogueira. Por isso, muitos foram para a tortura. Né? Então, mas mesmo assim, ninguém podia acusar ninguém. Pelo fato de que era um escape dado pelo próprio Deus. Era um amor revelado de Deus. Olha só, para Chatequeva, ela vai trazer um ensino, principalmente para nos advertir contra os pecados de careta, contra os pecados de idolatria, contra os pecados que o povo da terra de Canaã já praticava. E nisso Moshe Rabbeinu está advertindo o povo para que eles não fizessem conforme as obras daqueles que estavam na terra, porque o povo da terra foi expulso da terra justamente por conta destes pecados. E Moshe Rabbeinu estava a pedir o povo para que eles não fizessem conforme os moradores da terra, para que eles não tivessem também insurim sobre eles, expulsão da terra, para que eles não passassem pela mesma punição. Mas, infelizmente, sabemos que as 10 tribos e as 2 tribos do sul também fizeram os pecados de careta, fizeram os pecados que Moshe tanto pediu para que eles tivessem cuidado de não fazer, e vieram sobre eles maldições e insurim. Nisso, Shaul Hachalia, ele já está num patamar aqui, onde ele está vendo um resgate de Deus, onde está acontecendo uma saída, uma solução para essa tragédia. Qual é a saída? A saída é o Mashiach. A saída é o sacrifício santo e puro do Mashiach, que iria substituir temporariamente, né, os sacrifícios feitos no templo. Por quê? Porque o templo seria destruído. Mashiach disse, e isso aconteceu. O templo foi destruído, e a única forma que temos de fazer capará, de fazer a expiação de nossos pecados, é o sangue precioso de Mashiach e a intercessão que é feita por ele. Quando Shaul ele cita aqui que Mashiach ele sobe à direita do Eterno, a gente entende que essa direita é porque Mashiach, a partir de sua morte e ressurreição, ele vai trabalhar a misericórdia de Deus, ele vai fazer o trabalho que todo tzadik faz, todo tzadik que morre, que termina a sua vida no mundo físico, todos eles fazem um trabalho de interceder por seus alunos, por seus filhos. Todo tzadik, aquele que é mestre de Torá, aquele que é um rabi, aquele que tem alunos, ele intercede por seus alunos, tanto ainda em vida física, quanto na vida pós-vida física. Ele continua fazendo esse trabalho de intercessão, de pedidos de misericórdia. À direita quer dizer isso, que ele está do lado da misericórdia, ele está para a Hesed, ele está intercedendo por nós diante do Eterno. Quem é esse nós? Nós é para quem ele veio. Para quem Yeshua veio? Ele disse com sua boca, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Yeshua veio para estes aqui que Shaul está falando, e não se preocupe porque contra eles não pode ninguém se levantar, porque Deus já abriu a porta para nós, e a porta é Yeshua. Baruch Hashem. Peço a vocês que se atentem à lista, vou deixar no grupo novamente, se atentem à lista de pecados de careta. Faça uma reflexão diante de todos os 36 pecados citados aqui. Se alguma destas más ações fazem parte das práticas cotidianas de tua vida, encerre agora mesmo este ciclo de morte. Encerre. Por favor, entenda, nós temos uma chance de redenção, que é o Mashiach. Mas mesmo que nós temos esta chance, nós temos que compreender que esta porta ela pode se fechar. Nós não podemos simplesmente fechar os olhos para a realidade e achar que Deus esquecerá de nossos pecados sem que nós mesmos façamos uma ação de techuvá completa e verdadeira. Estamos quase por entrar no mês de Elul. Precisamos
começar a refletir, a techuvá mais firmemente. Techuvá, tefilá e tzedaká. A tzedaká é muito importante porque ela vai construir uma ponte. Aquilo que você não consegue fazer com a tefilá e com a mudança de ação, a tzedaká alcança. A tzedaká pode alcançar mundos muito superiores, pelo fato de que quando você faz tzedaká, você está na prática, porque nós estamos no mundo da ação, então a prática é muito importante. Você está na prática sendo um co-criador da realidade. Você está ajudando a Deus a manter a vida. E se eu sou uma mantenedora da vida, eu vou vibrar para a vida. Então a vida vem para mim. A morte se afasta. Então eu consigo o perdão. É dito que Daniel, o profeta, na vida Daniel, ele foi para a cova dos leões, porque ele ensinou o segredo da Tzedaká para Nabucodonosor. O Daniel, ele ensinou para Nabucodonosor que a Tzedaká salva a vida. Salva a vida desse sentido aqui, ó, de você ter feito pecado de careta e ser punido com a morte, o Eterno não lhe punir com a morte por conta de Tzedaká. A Tzedaká consegue comprar a vida de volta, entende? Daniel contou isso para Nabucodonosor e por isso ele passou por uma prova muito difícil. Ele ficou cara a cara com a morte, mas Daniel venceu, porque Daniel, ele sabia ter certeza plena na luz. Mesmo ele sendo colocado de frente com a morte, ele creu e acreditou fielmente na vida. E ele, então, teve a vida de volta. Ele recebeu a sua vida de volta. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Que nós possamos, como na vida de Daniel, ter certeza plena na luz. Mesmo que o Eterno nos entregue os dentes de leões. Que nós possamos confiar que nossa vida está sob o controle total do grande Kadosh Baruch Hu. E ele sabe o que faz. As contas são feitas por ele. Ele é o justo juiz. Baruch Hashem. Que o Eterno abençoe a todos. Estudem a Parashá. Voltamos com o vídeo da Haftarah, onde temos a leitura especial do segundo Shabat do consolo. Baruch Hashem, Shalom Shalom, Lehitraot, Kol HaTovim Lekulam.